Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão, tá? Vamos trabalhar aí com a aula 7, né? Que é o período joanino e os caminhos para a independência, e a aula 8, que é a formação do Estado brasileiro, ou seja, já o país, né? Já o Brasil independente. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um bocado, né? Assim, nesse sentido dessa revisão, sobre os primeiros passos, né, para a independência. Por que eu falo que são os primeiros passos? Porque a partir do momento em que a família real se instala no Brasil, né, e aí a gente vai ver o porquê dessa instalação, cria-se um clima, cria-se uma atmosfera, entre os brasileiros, obviamente, de que era possível, né, a partir daquele momento, alcançar essa independência. Tá? Então, essa é uma situação. Né? Claro que nós teremos desdobramentos, algumas mudanças, mas vai ser bastante interessante isso. Então vamos lá, vamos começar. Né? O primeiro, localizar temporalmente os acontecimentos, analisá-los, né? Contextualizá-los, porque isso é fundamental e importância. A caneta é um acessório intelectual. Então vamos lá. A primeira coisa, tá? É pensar o seguinte: o que está acontecendo na Europa no início do século XIX? Né? Particularmente a partir de 1804, nós temos aquilo que nós chamaríamos de guerras napoleônicas. Chamaríamos não, são as guerras napoleônicas. Né? Elas vão durar até 1815, o desfecho já é bastante conhecido, né? Com a derrota de Napoleão, né? Digamos assim, com a instauração aí do Congresso de Viena, da Santa Aliança. Isso vai ter uma importância para a nossa história, né? Embora o foco seja o redesenho do mapa da Europa, mas isso vai ser interessante para a gente. Então tá, o que ocorre? A Europa, como eu falei, vivia uma situação de guerra. Né? Napoleão, os exércitos napoleônicos, muito superiores em termos de treinamento, em termos de equipamento, estavam varrendo a Europa. Só que tinha um problema para Napoleão: a Inglaterra. Né? Primeiro que a Inglaterra era uma ilha, então isso por si só já era uma situação de defesa muito natural. Mas o segundo elemento, né, é que as dificuldades de Napoleão, elas vieram a aumentar a partir do momento em que ele decidiu impor uma derrota naval aos ingleses. O problema é que a Inglaterra já tinha uma longa experiência, justamente pelo fato de ser uma ilha, né, em termos de combates navais. Né? Engraçado que isso, digamos, remonta lá à derrota da invencível armada espanhola, lá no final do século XVI. Né? Essa qualidade naval inglesa só veio se aprimorando ao longo dos séculos. Então o que vai acontecer? O Napoleão, as forças franco-espanholas, né, ou seja, navios franceses e espanhóis, sob comando dos franceses, decidiram travar um embate contra as forças navais inglesas ao largo da costa espanhola. E aí, né, o enfrentamento desses navios, na famosa Batalha de Trafalgar, resultou numa derrota acachapante das forças napoleônicas. Né? E os ingleses então obtiveram essa vitória. Como não era mais possível, né, ou pelo menos naquele momento, Napoleão reorganizar uma marinha para poder atacar efetivamente a Inglaterra, então nada mais natural que decidisse, né, já que as suas tropas, suas forças militares eram muito superiores em terra, então vamos usar dessa vantagem para conquistar mais territórios. Mas isso não é o assunto nosso, estou apenas localizando para vocês. O nosso problema é Portugal, Brasil. Tá, então o que uma coisa tem a ver com a outra? Diante dessa impossibilidade de uma derrota naval sobre os ingleses, né, a França, né, na figura de Napoleão, decidiu então, Napoleão vai decretar o famoso bloqueio continental. A Batalha de Trafalgar em 1805. O bloqueio continental instituído em 1806. Tá? E pelo bloqueio, pelo que estava escrito no bloqueio continental, né, pela decisão do bloqueio continental, todas as potências europeias, todos os países europeus estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão, então, era matar
matar a Inglaterra de fome, estrangular economicamente a Inglaterra. Acontece que tudo bem, né? Prússia, Áustria, Estados italianos, Rússia, né? Estavam assim tão envolvidos com a guerra que a possibilidade de comercializar com os ingleses era ínfima. Então, ok, isso aí tá resolvido. Mas acontece que um país em particular, né, mantinha estreitos laços comerciais com a Inglaterra, no caso é Portugal. Então aí começa a entrar a nossa história aqui. O que vai acontecer? Portugal tem uma relação econômica com a Inglaterra firmada desde lá da época do Tratado de Methuen. Estão lembrados? De 1703, né, o famoso Acordo de Panos e Vinhos, aquela coisa que fez com que Portugal entrasse numa situação de dependência econômica absurda, né, em relação à Inglaterra. Então, o Tratado de Methuen foi esse grande acordo e, como a dependência de Portugal só fez crescer ao longo do tempo, qual vai ser o resultado disso? A impossibilidade de Portugal, mesmo sob ameaças francesas, cumprir o que estava determinado no bloqueio continental, né? Então, o que vai acontecer? Portugal continuou comercializando com os ingleses, e isso obviamente vai enfurecer Napoleão Bonaparte. Tá? A grande questão é como ele soube, né, que Portugal mantinha ainda essas relações comerciais com a Inglaterra. Talvez embaixador francês ou alguém que tenha dado essa informação a Napoleão, mas isso é um outro episódio, né? Mas de qualquer maneira, diante dessa situação, o que Napoleão faz? Ele decide então invadir a Península Ibérica. Né? Não dá para invadir diretamente Portugal sem passar pela Espanha. As tropas francesas ultrapassam, né? Elas ultrapassam os Pirineus e invadem a Espanha. Quando Dom João, que é o príncipe regente, né? Porque a mãe dele está interditada, ela não governa mais o país, embora seja rainha, né? A Dona Maria I, né? A historiografia brasileira coloca como a louca, né? A historiografia portuguesa coloca como a piedosa, né? Mas, denominações à parte, o que nos interessa é que Dom João é quem efetivamente governava o Império Português. Ele, temendo o mesmo destino, né, do rei Fernando espanhol, decide, com o apoio da Inglaterra, fugir de Lisboa. Então eles rapidamente juntam, né, uma imensa comitiva, calcula-se aí pelo menos umas 15 mil pessoas, então você imagina o número de navios atravessando o Oceano Atlântico, trazendo as cortes portuguesas para o território brasileiro. Né? Essa viagem ela tem início no mês de novembro de 1807, né? E em janeiro de 1808, ou seja, quase 2 meses depois, a comitiva real, né, se a gente pode chamar assim, chega à cidade de Salvador, onde Dom João vai tomar a primeira atitude em relação à sua amizade com a Inglaterra e tentando manter, digamos assim, os vínculos comerciais com a Inglaterra. Vai ser o decreto de abertura dos portos às nações amigas. A grande questão é, a quem interessa esse decreto? Obviamente muito mais a Inglaterra do que propriamente a Portugal. Por que isso? Porque a Inglaterra precisava expandir mercado, né? Ela estava bloqueada na Europa, né? O mercado americano estava instável, né? Porque, por exemplo, o norte dos Estados Unidos não eram muito dependentes dos ingleses, o sul era, mas não era um mercado consumidor muito amplo. A América Espanhola estava convulsionada por guerras de independência, então os olhos ingleses se voltaram para o Brasil, né? Mas o Brasil também tinha um obstáculo para essa grande expansão do mercado, né, dos produtos ingleses, do mercado para os produtos ingleses, que era a existência de mão de obra escrava, né? Então, apesar desse decreto ser favorável aos ingleses, os ingleses vão pressionar e muito para para o fim da escravidão. Algo que não vai acontecer naquele momento, como vocês bem sabem, né? Mas de qualquer maneira, a Inglaterra vai pressionar muito isso. Mas o mais interessante, né, de perceber nisso tudo, nesse contexto todo, é o fim
daquilo que caracterizou a economia colonial por pelo menos 3 séculos. Né? O decreto de abertura dos portos simplesmente acabou com o exclusivo comercial português, ou seja, acabou com o pacto colonial. Né? E aí o resultado, obviamente, vai ser a enxurrada de produtos ingleses em território brasileiro. Ok, gente? Aí a gente continua já com Dom João em terras brasileiras. Oi, povo, segundo momento, né? Então, Dom João já está em terras brasileiras, né? O Brasil já começa a ter uma configuração diferente. Esse decreto de 1808 vai ser reforçado por um tratado de navegação e amizade de 1810, tá? E esse tratado de 1810, assinado também com a Inglaterra, vai estabelecer as famosas vantagens tarifárias aos ingleses, né? Então, como é que vai ficar dividido o negócio? A Inglaterra, os produtos ingleses pagam 15%, os portugueses 16% e de outras nações 24%. Então, como vocês podem perceber, a Inglaterra vai ter um privilégio, no caso, nesse comércio com o Brasil. Então, você tem o decreto de abertura dos portos e o tratado, né, de navegação e amizade, que reforça aquilo que o decreto já tinha posto. Né? Então, vocês observem que o Brasil ele passa a ser um foco do interesse inglês. Né? A Inglaterra vai trazer muitas mercadorias, comerciantes ingleses vão se instalar no Rio de Janeiro, né, que é a principal cidade da colônia. Né? O Brasil ainda é uma colônia portuguesa. Né? Mas, de qualquer maneira, a chegada da família real também vai trazer mudanças, né? Vai promover um aumento, um incremento na população, vai incrementar também as atividades econômicas, atividades culturais. Né? Então você vai ter a criação da Fundação do Banco do Brasil, a criação da Biblioteca Nacional, da Escola Superior de Belas Artes, você vai ter um jardim botânico. Então você tem mudanças, várias mudanças ocorrendo no Brasil nesse momento. Mas o interessante, né, e aí nós temos um salto temporal, nós saímos de 1810, vamos cair em 1815. Mas como assim, Luiz? O que é isso? É uma situação bastante interessante. Por quê? Em 1815, nós temos o desfecho das guerras na Europa. Né? As guerras napoleônicas acabam. Né? O Napoleão tem uma primeira derrota em 1814. Né? Aí você tem a formação do chamado Congresso de Viena. Me recordem disso, porque o Congresso de Viena vai ser fundamental para barrar o avanço das ideias liberais no continente europeu. E nós temos que lembrar que Portugal, né, apesar da sua aliança econômica com a Inglaterra, não é um país liberal, é um país absolutista. Tá? Então, na sequência, né, do Congresso de Viena, nós temos a Santa Aliança. Então, a Santa Aliança vai ser um componente importante aí nessa história, porque ela vai sinalizar a possibilidade de retomada do controle metropolitano sobre as colônias. É claro que essa medida não é para beneficiar Portugal, embora Portugal pudesse vir a ser beneficiado por essa atitude, por essa decisão. É muito mais em relação à Espanha, que está vendo o seu império colonial se esfarelar com as independências ocorridas no continente americano. Né? Mas, de qualquer maneira, uma das determinações foi justamente o fato de que, para participar do Congresso de Viena e da Santa Aliança, o monarca deveria estar no trono. Né? Então, como Dom João estava fora de Lisboa, ele estava no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é capital da colônia, não é capital do Império Português, Dom João tomou uma decisão que foi, digamos, importantíssima para o próprio processo de independência. É quando ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma região, né, em Portugal que faz parte da história política portuguesa, né, um dos condados, né, um dos ducados que fariam parte mais tarde desse Estado português. Mas, de qualquer maneira, essa decisão de Dom João de
de elevar o Brasil à condição de Reino Unido, fez com que os brasileiros ficassem preocupados. Por quê? Por uma razão muito simples, né? Imaginem vocês, isso é importante que se tenha em mente, diante dessa situação, ou seja, elevar o Brasil à condição de sede do Império Português, significaria na prática que o Brasil jamais seria um país independente, né? Então essa decisão de Dom João, ela, ao invés de acalmar os ânimos, ela fez pelo contrário, vai acirrar a vontade dos brasileiros em buscar a independência em relação a Portugal, né? Então, mas de qualquer maneira, não havia uma articulação. O desejo existia, mas não havia uma articulação suficientemente organizada, né, ou capaz de poder promover essa independência. E aí, nós temos um acontecimento no intervalo entre a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, e a própria proclamação de independência, né? Ou seja, nesse intervalo aí de 7 anos, de 15 a 22, que vai ser a Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana de 17, ela traz consigo os valores liberal-republicanos, né? E isso acende uma luz amarela no governo português em terras brasileiras. Por quê? Porque o grande medo, nesse caso, e a província de Pernambuco estava demonstrando isso de forma muito clara, era o temor de que isso levasse a uma fragmentação do território. Porque se o movimento republicano tivesse êxito, né, e aí é um cálculo da época, não é um cálculo contemporâneo, mas é um cálculo da época, outras províncias poderiam fazer o mesmo, né? Então, diante dessa possibilidade, o que fazer? Então era muito mais interessante promover, né, uma repressão brutal, como de fato aconteceu. Tá? Então os pernambucanos enfrentaram a fúria, né, do exército português e o movimento foi desbaratado. Mas isso implicou em diminuir a vontade pela independência? Não. Manteve-se essa vontade. Aí, depois de 17, nós temos um outro acontecimento também importante, só que não no Brasil, em Portugal, que é a famosa Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto, ela tem algumas motivações, né? Embora o nome seja Revolução Liberal, ela primeiro não é uma revolução e muito menos liberal, tá? Ela é muito mais um resultado de uma insatisfação das elites portuguesas que permaneceram em solo português, né, em solo lusitano, contra a administração do governador inglês, né? Porque quando da família real, a administração do território ficou a cargo de um oficial inglês, né? Então a visão de mundo dele era muito diferente das cortes portuguesas. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, que também vai ser interessante aí, é que a decisão portuguesa, né, a decisão de Dom João de abrir os portos às nações amigas, significou a perda dos privilégios comerciais que os portugueses tinham com o Brasil, né? O pacto colonial permitia um nível elevadíssimo de exploração. Então isso vai ser um problemão, né? E aí, lógico, dentro de todo esse quadro, né, aí sim vem o último elemento, que aí pode até indicar um pouco desse liberalismo, que foi a exigência por parte das cortes, né, de que Dom João aprovasse uma Constituição, ou seja, um instrumento que teria por finalidade a sua limitação de poder, né? Essa decisão das cortes colocou Dom João mais uma vez preocupado, porque afinal de contas ele estava muito distante do reino, né? E isso poderia de alguma forma alimentar desejos, vamos classificá-los como golpistas, né? Porque afinal de contas o rei distante é como se o trono estivesse vago, e aí alguém poderia reivindicar esse trono, né? Então a decisão de Dom João, diante desse processo político, né, que é a Revolução Liberal, ele decide pelo seu retorno a Portugal, mas deixa em terras brasileiras o príncipe Dom Pedro, né? Esse turbilhão de coisas vai ser muito curioso, né? Dom João vai para Portugal em 1821, né? E o Brasil fica, digamos, sob a administração do Dom Pedro e o seu tutor, né? No caso, o José Bonifácio,
né? Mas de qualquer maneira ainda sob domínio português. Isso vocês têm que ter sempre em mente que não há, nesse momento o Brasil ainda não é independente, ele não tem autonomia política. Tá? Ok, o que vai acontecer? Em 22, né, começa uma intensa pressão por parte de Lisboa sobre Dom Pedro para que ele retornasse a Portugal. Isso, na prática, diria o seguinte, olha, a partir desse momento, a condição política do Brasil vai se aprofundar nesse colonialismo, né, no fato de ser colônia portuguesa. E as elites brasileiras, temerosas de que isso viesse a acontecer, pressionaram Dom Pedro para que ele permanecesse em território brasileiro, né, e aí vem o famoso Dia do Fico, de 9 de janeiro de 1822, e teríamos, né, a sequência dessas pressões, a culminância daquela correspondência que chega ao Rio de Janeiro e, né, o José Bonifácio envia para a comitiva de Dom Pedro, que estava a caminho de São Paulo. No meio do caminho, como vocês sabem, lembram a história, né, essa comitiva ela foi interceptada pelo mensageiro, e o Dom Pedro, né, naquele, pelo menos assim, a historiografia oficial conta, né, mas de qualquer maneira é onde você tem a proclamação da independência. Aí, né, proclamada a independência, a grande pergunta que fica é, tá, e o Brasil independente muda? Não, não mudou. Né? Não mudou porque, primeiro, né, o primeiro governo foi do príncipe herdeiro do trono português. Segundo, então manteve-se a monarquia. Terceiro, o latifúndio. Quarto, obviamente, a escravidão. Então é isso, né? São esses episódios que vão antecipar digamos assim, a chamada formação do Estado brasileiro. Ok, gente? Então a gente continua.